Então vamos aqui para a correção do nosso exercício proposto. O enunciado é assim: um motor de derivação possui uma resistência de armadura igual a 0,25 ohm, né? Então tá aqui, né? No centro. Uma resistência de campo igual a 120 ohm, tá aqui, é a impedância do campo, enrolamento de campo. Uma força contra-eletromotriz igual a 90 volts, né? Como é um motorzinho, aqui na tensão da armadura, eu chamo ela de força contra-eletromotriz, então 90 volts, tensão na armadura. E uma tensão de alimentação igual a 100 volts, VT, né? Tensão que alimenta o motor, 100 volts. Letra A, determine o circuito elétrico equivalente. Bom, então a gente tem que saber que esse aqui é o circuito elétrico equivalente para o motor derivação, né? É semelhante lá ao gerador com enrolamento de campo em paralelo, né? Ele é paralelo na verdade também. A diferença é que aqui não tem carga, aqui vai ter uma alimentação CC, né? Então, letra A, esse é o circuito elétrico equivalente do motor derivação. Letra B, a corrente na armadura, né? Então eu desejo saber o valor aqui do IA. Quanto que vale aqui o meu IA? Né? Que informações eu tenho? Bom, eu vou ter aqui a tensão de alimentação igual a 100 volts, né? Então esse motor está alimentado aqui com 100 volts. 100 volts. E eu tenho a tensão que chega na armadura igual a 90 volts. 90 volts. Então se eu fizer uma análise, né, só aqui, ó, entre esses dois pontos, esse ponto e esse ponto, que potenciais eu tenho, né? Eu tenho que a tensão total aqui é 100, né? Então se eu pegar aqui impedância da armadura junto da tensão da armadura, né? Eu tenho que todo esse potencial aqui é igual a 100 volts, né? É a tensão de alimentação da máquina. Porém, aqui eu tenho 90 volts, né? Essa é a queda de tensão aqui. Logo, né, o que eu posso concluir? Né? Eu posso concluir que a tensão que eu perdi aqui, né, nos enrolamentos da armadura é igual a 10 volts, porque se eu tenho 100 nesses dois potenciais e 90 de tensão na armadura, resta que eu perdi 10 volts aqui na armadura, né? Então, a partir daí, fica fácil calcular essa corrente, né? Eu vou chamar essa tensão aqui, então, né, que foi perdida na armadura, de VA, né? Então, VA igual a 100 menos 90. Então, é igual a 10 volts. Né? 100 menos 90, 10 volts. Aplicando lei de Ohm ali, né? Então, corrente na armadura vai ser igual a tensão dividido pela impedância da armadura, que nesse caso, né, é dado no exercício igual a 0,25. Você dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, corrente na armadura igual a 40 amperes. Então, esse é o item B. Aí, item C, a corrente de campo. Corrente de campo é o meu IF, né? É o IF. IF. Eu tenho condições de calcular a corrente de campo? Basta eu interpretar que, né, o motor de derivação ele é semelhante lá ao gerador com enrolamento em paralelo. Né? Tá tudo em paralelo. VT com o enrolamento e a armadura aqui, e em paralelo também com o enrolamento de campo, né? Se a tensão entre esse ponto aqui, né, marcado de outra cor, se a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é igual a 100, então isso aqui também está no mesmo potencial, né? E isso aqui também está no mesmo potencial.
Então, a tensão no enrolamento de campo também é 100 volts, né? É o próprio VT. Bom, então item C, se eu quiser calcular a corrente no enrolamento de campo, basta fazer a tensão que está nele, né? Que é o VT, dividido pela impedância dele, que nesse caso é uma resistência igual a 120 ohm. 120 ohm. Né? Então isso é igual a 100 por 120. E 100 por 120, vamos chegar em 100 dividido por 120, 0,83 ampere. Então aqui eu tenho uma corrente de campo igual a 0,83 ampere. Né? E aí, item D. Né? Item D, eu desejo saber a constante K, né? A constante da máquina, na verdade. Né? Se o fluxo por polo é igual a 0,02 Weber e a velocidade igual a 1.200 RPM. Bom, uma fórmula que relaciona aí o K pra gente é essa aqui, ó. Tensão na armadura igual a K vezes Φ vezes ômega, né? Tenho tensão na armadura, quero saber o K, tenho o fluxo e tenho a velocidade de rotação, mas não, né, em radianos por segundo. Mas dá para fazer tranquilo, né? Basta converter aqui, ó, ômega igual a 2π vezes 1.200 dividido por 60. Né? A gente já fez esse cálculo e chegamos em 40π radianos por segundo. Então esse valor pode ser usado na fórmula, né? Então basta organizar aqui para calcular o K. Né? Então K é igual tensão na armadura por Φ vezes ômega. Né? Fluxo vezes velocidade angular. Então eu tenho tensão na armadura 90 volts dividido por 0,02 vezes 40 vezes π. Então eu vou chegar numa constante de máquina igual a 90 dividido por 0,02 dividido por 40 dividido por π. 35,8 aproximadamente. Então 35,8, deu baixo até, né? 35,8 é a constante aí da máquina. Uma outra situação, né, que eu poderia, outro parâmetro que eu poderia calcular aqui com facilidade, é a corrente que entrou no motor, né? O meu IT. Se eu analisar esse nó aqui em cima, aqui, ó, né? Poderia analisar esse nó, ficaria assim, ó, né? Não foi pedido no enunciado, mas está aqui o nó, né? A corrente IT, que é de entrada, entra nele, né? IT. Aqui eu tenho a corrente de campo, que vale 0,83 ou ampere, né? 0,83 ampere. E aí, descendo do nó, eu vou ter a corrente de armadura, né? Aqui 0,83 e aqui corrente de armadura 40 ampere. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, se eu somar as correntes no nó, tem que dar zero, né? Ou seja, quem entra é igual a quem sai. A única que entra é o IT, e sai corrente de armadura e corrente de campo. Então eu poderia concluir aqui, né, que a corrente de entrada, né, da máquina, o IT, é igual a 40,08 ampere. Né? Um outro parâmetro que poderia ser calculado, né? Bom, então esse aqui é um exemplo, né? Aliás, é o nosso exercício proposto. Um motor de derivação, né? Seria aí enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento da armadura.